Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ulisses Torres, consultor de bem-estar do Terra, da equipe Equipoder Essencial e também do Olhos da Natureza. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o LRP, mas vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Não vou explicar o que é, né, o programa, não vou falar muito sobre as vantagens dele. A única vantagem, assim, e que eu gostaria de abordar sempre, é que o LRP ele é fundamental para que você consiga desenvolver na do Terra. Se você vê a do Terra como uma oportunidade de negócio, o LRP ele é fundamental. Sem o LRP, que é o Programa de Recompensas de Fidelidade, né, traduzindo, sem ele você não vai conseguir desenvolver no negócio. Você consegue até trabalhar com os olhos, tudo, mas se você quer crescer no marketing multinível com a do Terra, o LRP ele é fundamental, é essencial que você tenha um LRP ativo. E qual que é a abordagem então que eu gostaria de fazer hoje? Existem várias formas de nós fazermos o nosso LRP e eu gostaria de mostrar, né, para vocês um pouquinho algumas diferenças quando nós consideramos o nosso PV, que são os pontos individuais que nós temos aí no nosso LRP. Então, PV, né, então a pontuação individual que cada óleo tem, e tem o OV, que é o volume da equipe, a pontuação que a equipe toda atinge. Então, nós vamos verificar algo aqui antes de iniciar. Então, eu separei aqui uma lista para a gente poder entender um pouquinho melhor o que eu quero passar para vocês hoje. Então nós temos aqui na primeira coluna, nós temos os produtos, né, com o nome em inglês. Temos na segunda coluna eles com o nome em português, o tamanho deles na terceira coluna. Na quarta coluna nós temos o preço de compra, né, o preço para o consultor, o preço sugerido de venda, quantos PVs que vale cada um desses produtos. E aqui na última coluna eu coloquei aqui o preço do PV. O que é isso? É bem simples, né? Eu tenho o valor de compra dividido pelo PV, então o valor de compra dividido pelo PV, e eu tenho o meu custo unitário desse produto. Então, nesse caso aqui, né, de cada um desses produtos, esse aqui são os valores de um PV individual. Então, isso é um ponto que eu queria mostrar hoje, que cada produto ele tem um preço de PV individual diferente. Então aqui eu já fiz um filtro, vamos filtrar aqui, né, do menor para o maior, e nós temos o que aqui, ó? Olha só que interessante. O lavanda de 5 ml, hoje aqui no Brasil, ele é o produto que tem o menor preço individual de PV, são R$ 3,70. Então, depois mais pra frente vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. E se nós olharmos lá no final dessa tabela aqui, nós vemos que o difusor Petal ele é o que tem o maior PV. Por quê? Eu vou comprar ele por R$ 199 e eu tenho só 20 PVs. Então, fazendo aquela continha lá da divisão, no difusor Petal, o meu PV individual ele é o mais alto, que equivale a R$ 9,95. E nós temos então uma lista aqui com todos os PVs individuais. Então nós vemos que até a diferença acaba sendo pequena assim, de um para outro, 3,70. No óleo de coco, tá vendo que interessante? Ó? Ele tem um PV individual, é o segundo menor, é só 3,79. Depois para o Lavender Touch passa para 3,81. Tem o Terra Shield com 3,82. Clear Sage de 5 ml, 3,82. Cypress, né, o Cypress 3,83. Depois nós temos aqui alguns com 3,87. São vários deles. Então temos aí um valor individual do PV. Por que é interessante nós sabermos disso, né? Esse PV. Quando nós estamos montando o nosso LRP, vou passar aqui para a próxima aba, vou mostrando aqui pouco a pouco para vocês entenderem direitinho onde eu quero chegar. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Quando nós falamos aqui, então a primeira coisa, quando nós pensamos
no LRP, a gente pensa aqui, né? O que é legal ter? Um LRP de 100 pontos. Isso já visualizando o negócio, né? Posso ter um LRP menor também, de 50 pontos, posso ter um LRP de 1 ponto, posso colocar a pontuação que eu quiser. Mas como nós estamos falando voltado para o negócio, o ideal é que o meu LRP ele tenha no mínimo 100 pontos. Por quê? Então eu vou abrir aqui. Ó. Com 100 pontos, eu começo a participar do programa de comissões. Então, as comissões, bônus, que nós também não vamos entrar em detalhe hoje, para que eu possa recebê-los, eu preciso ter um LRP de 100 pontos. E eu tenho lá o LRP de 125 pontos, né, para ganhar o produto do mês. Todo mês muda, nós temos um produto gratuito. E para o poder de 3, é interessante que nós temos um LRP de 150. Porque, lembra, nós temos lá eu, 3 pessoas abaixo de mim, os 4 fazendo 600 OV, e eu estou 150 para cada um, e eu consigo bater a meta lá do poder de 3. Então são 3 pontuações aí que a gente ouve falar bastante: 100, 125, 150. Só que a gente não pode pensar só nisso quando a gente faz o nosso LRP. Não basta apenas eu ir colocando lá quaisquer óleos, cheguei nos 100 pontos, legal, tenho aqui a minha comissão, fiz 125, recebo meu óleo, 150, ou até mais, né? Tem, às vezes, com 200 pontos, a gente consegue ganhar alguns outros produtos. Então tem várias promoções interessantes. Mas a gente precisa pensar em outras coisas também. Segunda coisa que nós podemos pensar no nosso LRP, o total do pedido, né? Isso é bem interessante. Eu preciso saber quanto vai custar esse meu pedido. Então aqui eu fiz apenas 2 simulações, com 2 óleos só, né? Não vou alongar muito, fazer N possibilidades que nós temos de montar um LRP. Então eu fiz 2 aqui. Então eu tenho aqui ó, os 2 pedidos, seriam 2 pedidos diferentes, né? Os 2 são de 100 PVs. Só que um pedido custou R$370, isso aqui não considerando frete, né? Lembrando que além disso eu tenho o frete rodoviário ou aéreo. E o outro pedido, com os mesmos 100 PVs, ele custou R$450. Então deu aí R$80 de diferença. É uma diferença considerável, né? Eu posso pegar algum óleo com esse valor, posso pegar o kit introdutório lá de R$76. Então é algo que a gente pode considerar aí. Por que deu essa diferença de R$80 se os 2 pedidos são de 100 PVs? Então nós vamos analisar aqui a terceira possibilidade. A possibilidade não, terceiro ponto interessante: quantidade. Olha só que legal, o pedido de 100 PVs, aqui eu tenho 10 itens e aqui eu tenho 25 itens no mesmo 100 PVs, com valores diferentes no pedido e também a quantidade. E quais são esses óleos? Vamos dar uma olhadinha aqui então, quais são esses óleos. Olha só que legal, lavanda de 5 ml, limão de 5 ml. Então, por que deu essa diferença? Vamos abrir todos os campos aqui para vocês entenderem melhor. Legal, tá vendo? Então vamos analisar aqui rapidinho o que aconteceu aqui. Nesse meu primeiro pedido, eu coloquei 10 óleos de lavanda de 5 ml, completei os meus 100 PVs, o preço unitário do lavanda de R$37, então 10 óleos de 37, 370. Se eu for vender no preço de venda cada um deles, R$49, eu vou receber R$490. Então eu tenho um lucro de R$120. Simples, né? 490 menos 370, 120. No limão, eu tenho 25 óleos, só que eu vou vender ele eu comprei, né, por um valor menor, mais quantidade para atingir os meus 100 pontos. Então eu comprei ele a 18. Total do pedido, 450. Então tá vendo? O limão ele é mais barato, mas para atingir a pontuação, eu precisei gastar mais. O preço de venda dele também é menor. Como eu tenho mais quantidade, então o lucro também ele é maior e o preço. Então eu gastei R$80 a mais e eu vou receber só R$30 a mais no lucro. Então dá uma diferença aí de 50 ainda. Então eu deixei de ganhar ainda R$50 vendendo todos eles. Mas é importante ressaltar o que? Eu posso fazer várias considerações. Então tenho várias análises nesses pedidos simples aqui. Por quê? Com 10 óleos eu atendi 10 pessoas. Então, se são pessoas que estão comprando pela primeira vez, são 10 pessoas que vão conhecer os óleos. Nesse caso aqui, eu gastei um pouquinho mais, só que eu tenho 25 óleos. Então, eu posso atender 25 pessoas que vão conhecer os óleos essenciais. Então, podem ser
que pode ser que com esses olhos aqui eu atinja um número maior de pessoas e até consiga trazer mais pessoas para trabalhar comigo no meu time, ou esse aqui menos. Então isso aqui é apenas alguma situação, né, de exemplo aqui, numa situação real, pode até ser. Só que, então, o que nós precisamos analisar? Quando nós montamos o nosso LRP, o total de PV. Então, o primeiro ponto é importante, porque eu preciso ver se eu vou ganhar comissões, se eu vou ganhar um óleo gratuito e se eu vou atingir o poder de 3. Então, a primeira coisa que nós pensamos é no total de PVs. A segunda coisa que nós pensamos, quanto vai custar o nosso pedido, com os óleos que nós colocamos. O terceiro, quantos óleos eu vou receber nesse pedido. E o quarto, o lucro. Isso aqui eu coloquei com uma opinião própria minha, tá? É o que eu costumo analisar quando eu monto o meu RP. Para vocês pode ser que o lucro, nesse momento, ele possa vir antes aqui. Pode ser mais interessante que a quantidade, pode ser mais interessante que o valor total do pedido. Mas são 4 itens, né? Além de alguns outros que nós podemos analisar. E aqui eu só coloquei um lembretezinho, né? Que não há uma única regra a ser seguida ao montar o LRP. Então, conforme nós vamos planejando, nós vamos criando a nossa regra ao montar o LRP. Então, se você falha em planejar, está planejando falhar. Vocês podem seguir lá no Instagram, Olhos da Natureza, também no Facebook, YouTube, e tem algumas dicas que a gente vai passando para vocês. Então, isso é o que eu gostaria de passar hoje para vocês. Inscrevam-se aí no nosso canal, sigam nossas redes sociais e é isso aí. Um abraço a todos.